Lê diz, na página 36 do livro Mude Seu Futuro através das Aberturas Temporais, Jean-Pierre fala que uma moça que queria vender sua casa procurou Jean-Pierre, ensinou como fazer para vender essa casa. E isso aconteceu em uma semana. O prazo, gente, quando eu me conecto com o duplo e eu peço uma solução, existe um prazo para investigar, que a gente também vai ver mais para frente, que é de 40 dias. Porém, se o duplo considerar que aquela sua necessidade é uma necessidade urgente, ele vai atender antes. Não tenham a menor dúvida. A mesma coisa eu sofri um acidente, eu estou à beira da morte, mas não é minha hora de morrer. O duplo vai vir te pegar. A teoria do desdobramento explica perfeitamente como funciona o fenômeno de experiência de quase morte. Que todo mundo volta totalmente deslumbrado, encontram uma paz quando encontram um ser querido que fala que tem que voltar e eles não querem voltar, que é algo que muda completamente a vida das pessoas. Então, isso também se vê. Então, o duplo vem na hora que precisa vir, mas precisa ter uma realidade. E a gente, e eu espero que vocês estejam cada vez com mais consciência, cada vez que vocês forem adquirindo mais conhecimento sobre o duplo, mais consciência, vocês vão aumentar o nível de responsabilidade de vocês, não só perante a vida de vocês, mas também com o todo. E aí a coisa acontece de uma outra maneira, o ego vai ficando frouxinho, sabe? As coisas vão se ajeitando, as oportunidades vão chegando. É tudo muito diferente, gente. Por isso que eu falo que é uma filosofia de vida, uma transformação na sua mentalidade, tá? E concepção da vida. O duplo não está no futuro, mas vocês vão entender como ele vai ao futuro. O duplo nasce baseado na teoria do desdobramento do espaço do tempo, que eu às vezes vou chamar de TDT, tá? E é através de números e equações matemáticas muito precisas que permite o entendimento de uma ciência e não de uma crença, e sem vínculo a nenhuma religião, por favor, porque isso Jean-Pierre tem muito medo de que a TDT se torne uma seita. Então, resumidamente, a gente pode ver da seguinte maneira. A dinâmica da criação funciona assim. Existe um espaço criador, que você pode chamar de céu, mas aqui eu sempre vou utilizar as nomenclaturas dadas por Jean-Pierre, tá? Então, existe um espaço criador, denominado por Jean-Pierre como luz, o espaço de luz, e no início ele criou os imortais, dentre eles Jesus. Após a criação dos imortais, em um momento do desdobramento do tempo, foram criadas as criaturas. Essas criaturas são duplas, uma mortal e outra imortal, ou seja, nós, a mortal, e o nosso duplo imortal. O que acontece? Dessas duas criaturas, aos 7 anos, elas se separam e passam a viver em percepções de realidade diferentes. Então, uma passa a viver no presente, que somos nós, em realidades diferentes, e o duplo vive no passado, ele está no tempo e espaço passado, embora vivamos simultaneamente ao mesmo tempo. Nós só vivemos em espaço-tempo diferente. E aqui, só para complementar, pode ser que vocês já tenham ouvido, e me diz aí se já ouviram, que o eu do futuro se conecte com o duplo do futuro. O duplo não está no futuro, mas vocês vão entender como ele vai ao futuro. Mas o local onde o duplo está é no passado. Segundo a matemática da teoria, o objetivo da encarnação é ajudar o nosso duplo a voltar ao espaço criador, ok? Ou como diz Jean-Pierre, nós estamos no meio de 2 outros tempos, que seria passado e futuro, para fazer o repasse de informações entre esses tempos. Essa é a nossa missão aqui. E é por isso que se diz que nós somos o trampolim do nosso duplo. Ao longo
a gente fala disso um pouquinho, mas só para vocês terem uma outra ideia, ao longo de 25 mil anos, a humanidade foi criando potenciais futuros através do pensamento e hoje a gente vive as realidades catastróficas que vivemos. Então, nós precisamos consertar o futuro. Nós viemos aqui na Terra para dar para fazer esse repasse do duplo, permitir que ele ultrapasse essas dimensões, essas realidades, e que ele nos proporcione o melhor futuro possível. E vocês vão entender também como a gente pode ajudar a nível planetário, né? Mas antes mesmo de eu querer ajudar o outro, de eu querer ajudar o planeta, de eu querer ser a luz, eu preciso resolver e equilibrar a mim mesmo. Essa separação que ocorre aos 7 anos de idade é uma divisão de tempo, tá? Ela é necessária, a capacidade perceptiva de cada criatura, ou seja, nós, a encarnada, não temos a mesma capacidade que o nosso duplo, que é a nossa parcela imortal, é uma parcela do Criador e nós também. E muito apropriada e incentivada pela nossa parte racional também, aos 7 anos é onde a criança tem o maior desenvolvimento, a maior aceleração para essa parte de desenvolvimento racional. Porém, há um cordão, um vínculo inseparável com o nosso duplo, que está no passado. O Jean-Pierre ele chama de cordão de prata, que, diferente do que é citado no espiritismo kardecista, porque lá o cordão de prata explicaria o vínculo entre o corpo físico e o corpo energético. No caso da teoria, explica que esse vínculo desse cordão é o que liga a criatura que está no presente à sua parcela imortal que está no passado, e não o físico com o energético. Em outra realidade, chamada de futuro, tá? Existe, então, outra realidade. Nessa outra realidade chamada de futuro, ou que também Jean-Pierre chama de trevas, e trevas seria só porque é onde está tudo aquilo que a gente desconhece, né? Então, ele chama de trevas. Estão o que Jean-Pierre chama de parasitas. Em outras denominações, e para melhor entendimento, é possível que a gente utilize o nome de obsessores, mas que fique claro o seguinte: eles também são duplos, igual os nossos, com capacidades infinitas, igual os nossos. Têm acesso a todos os tempos, igual os nossos. A única diferença é que eles não possuem criaturas encarnadas na Terra. Então, o nível de poder deles é igualzinho. E o duplo é a centelha, pergunta a Amélia. Se você entende que a centelha divina é um outro ser independente que você, sim. Se você entende que ela é o teu mental superior, não. Se você entende que ela é o teu espírito, também não. Porque se fosse o espírito, seria o corpo energético, e, na verdade, o duplo não é o meu corpo energético, o duplo é um outro eu. Fátima diz, eu também gostaria de saber se o duplo é a essência, grata. Então, olha só, vamos ver se eu consigo ser o mais claro possível. Vieram 2 perguntas aí, que uma eu discordei e a outra eu vou concordar. Assim, na minha visão, tá, gente? A centelha divina, ou o meu mental superior, digamos que é uma parte nossa, ok? A essência, eu entendo que é a minha origem. É aquilo que eu trago antes mesmo de eu vestir a roupa de macaco. É aquilo que eu trago desde do pensamento de eu existir. Então, eu, particularmente, Cris, associo o duplo à essência perfeitamente. Então, quando eu vivo na minha essência, eu estou trazendo a minha origem. Eu estou respeitando essa minha outra consciência, entende? Então, na minha visão muito particular,
eu não alio a mental superior, nem a eu superior, nem a centelha divina. Embora, gente, isso é uma besteira, tá? No sentido de cada um faz o desdobramento da informação da maneira que melhor lhe convier. Se isso para você, Amélia, é confortável, não tem problema nenhum. Você pode chamar que o duplo é centelha, desde que você entenda que ela é uma centelha, independente de você, embora esteja conectada. A Fátima Samuelson diz: como farei para saber se conecto com a minha essência? Você vai ver a sua vida e o seu comportamento e o seu emocional completamente mudados. Coisas que antes você fazia muita questão ou te preocupava muito, já não vai haver mais. E você começa a ver que os caminhos vão se abrindo. As coisas que normalmente estão travadas ou enroladas vão acontecendo e vão chegando, que é o meu caso, vão chegando opções, possibilidades que você nunca na vida pensou que ia ter. Inclusive, eu falo com a minha irmã, eu acho que o duplo só faz isso comigo, meu duplo, para me provar, para ficar validando. Ele pega aquela coisa que eu não tinha a menor ideia e me traz na minha frente para solucionar o meu problema. Só para eu admitir de novo a minha ignorância perante a ele, e eu admito perfeitamente. Agora já está mais do que claro, mas no meu início, gente, também foi bastante difícil, tá? Não é uma coisa fácil. Antes de saber quem é o duplo, vocês vão precisar entender alguns conceitos e fundamentos científicos e físicos que eu vou trazer aqui, como já falei, de maneira bem resumida, mas é apenas para que você tenha uma base lógica sobre o assunto. Vamos partir da comprovação trazida por essa teoria de que tudo no universo está desdobrado. Para que você saiba, em 1989, Jean-Pierre já afirmava que todas as estrelas estavam desdobradas, ou seja, que havia dois, tá? Desdobrado. Mas naquela época, só havia 2% de estrelas duplas na galáxia. E perguntavam, e Jean-Pierre, e onde que estão as outras? O que acontece? Hoje em dia, gente, esse número já está entre 98% e 99%. Já pode ser constatada essa duplicidade de tudo que há no universo. Sendo assim, nós também fazemos parte do universo, não seríamos a flor do campo, a exceção, né? O segundo ponto a entender é que, através dessa teoria, está perfeitamente demonstrado que existem dois tempos. Nós vamos entender esses dois tempos, primeiramente, da seguinte maneira. Há um tempo que é um tempo perceptível e consciente, e um outro tempo que é imperceptível ou inconsciente. O que acontece é o quê? Um segundo em um tempo consciente equivale a milhares de milhões num outro tempo. E, efetivamente, a gente pode ter uma síntese instantânea feita em um outro tempo, sem que nós tenhamos a memória ou a consciência disso. A informação chega. São os fenômenos que nós conhecemos por intuições ou premonições. Porém, essas denominações não são aceitas na física clássica. Por isso, essa antecipação, que é um efeito físico reconhecido, se chama hiperincursão. O outro ponto fundamental que você deve tomar conhecimento é o seguinte: diagnósticos por imagens do nosso cérebro mostram que são impressas imagens intermitentes e que, dentre esses instantes perceptíveis, que é aquilo que a gente consegue ver, se fixar, há sempre um tempo imperceptível
qual a gente não se dá conta. Por exemplo, no cinema, o que ocorre? Nós não somos capazes de ver mais de 24 imagens por segundo. E, efetivamente, o marketing usa esse intervalo para repassar informações subliminais e influenciar com isso o nosso comportamento. Então, isso prova que aquilo que é subliminal também é acessível pela nossa memória. Esses tempos imperceptíveis pela nossa capacidade, embora inconscientemente, eles também são acessados por nós. E é isso que, num primeiro momento, tem que ficar gravado para vocês. Esses tópicos de informação. Então, temos um tempo consciente e perceptível, um outro inconsciente e imperceptível, e também temos a comprovação que, dentre esses tempos imperceptíveis, a informação nos chega. Nós tomamos mesmo que de forma inconsciente. O último conceito que a gente vai olhar aqui, nesse primeiro momento, é o entrelaçamento quântico. O que se entende dele? Eles definem o seguinte, que a alteração de uma partícula pode alterar uma outra sem que elas estejam no mesmo local, refutando, assim, o realismo local proposto por Einstein, que dizia que uma partícula não poderia ser alterada se ela não estivesse conectada, se elas não estivessem juntas. Isso significa que, uma vez que as partículas estivessem conectadas, não importa o tempo, se elas se separam, o que ocorre com uma afeta a outra, sem que elas estejam no mesmo local. Quando a gente fala todos somos um, estamos todos interconectados e ligados, é justamente por conta disso. E é também onde você vai conseguir refletir na autorresponsabilidade dos teus pensamentos, entendendo o que ele cria e o que você pode provocar na humanidade. Podemos nos conectar com o duplo de outra pessoa, exemplo, amigos, filhos? Não. Filhos sim, mas eu vou explicar, tá? Se eu sou mãe, o duplo do meu filho esteve em contato com o meu duplo porque esteve no meu ventre. Então, essa conexão é uma conexão que não existe fim. Inclusive, se minha mãe já morreu, eu continuo recebendo e transmitindo informações para minha mãe, ok? Então, eu posso pedir pelos meus filhos, que é o caso da Ju, eu posso pedir para os meus filhos, mas eu nunca vou me conectar ao duplo de outra pessoa. Eu sempre vou me conectar ao meu duplo. Ou eu me conecto com o meu duplo, ou eu me conecto com os amigos do meu duplo, ou eu me conecto com os parasitas. Não tem como eu me conectar com o duplo do amiguinho encarnado. Não. Se eu me conectar com outro duplo que não seja o meu, pode ser amigo ou pode ser um parasita. Dina diz, no grupo do WhatsApp, disse que não devemos pedir ao duplo, mas sim aos amigos do duplo. Então, isso aí eu falei, se não me equivoco, em relação a intuições, perguntas que você quer fazer durante o dia. Você nunca vai poder se conectar com o duplo durante o dia. A única maneira de você se conectar com o duplo é através do intercâmbio natural, através do sono. Então, quando eu estou com uma dúvida, quando eu preciso de utilizar o mecanismo da premonição ou da intuição, se o duplo só vem a mim quando eu estou dormindo, eu só posso me conectar durante o dia com os seres do futuro. Então, ou me conecto com os parasitas ou com os amigos do duplo. E se eu estou pedindo uma informação, uma clareza sobre alguma coisa, eu não vou pedir para parasita, eu tenho que pedir para os amigos do duplo. Mas só que, obviamente, não adianta de nada você pedir para os amigos do duplo se você não se conecta, tá? Pode esquecer. Primeiro a conexão, primeiro uma relação para você ter a segurança de que quem vai te ouvir lá do outro lado do telefone é a pessoa que você está discando. Juliano me diz assim, o pensamento benevolente, a cada instante que temos um pensamento
significa que eu estou no orar e vigiar. Exato, exatamente. Então, cada vez que a gente tem um pensamento ruim, a gente sabe que foi parasitado naquele momento, porque a sugestão de pensamento vem dos parasitas ou do amigo dos nossos duplos, mas dos amigos do nosso duplo nunca vem informação negativa. Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu estou parasitada. Por isso que eu falo que o mundo está parasitado, vivemos uma sopa de malevolência. O que eu posso fazer? Duas maneiras a gente vai falar disso também, tá? Duas maneiras que a gente tem, só rapidamente, é anular com um pensamento contrário ou fazer um pensamento benevolente. Então, é exatamente isso. Orai e vigiai, checar os pensamentos. Thalita Moreira diz, os parasitas têm alguma ligação com o ego? Não tem ligação com o ego, embora a gente faça uma alusão, né? Porque os parasitas, o que eles fazem quando a gente fala que eles nos manipulam, gente, lembra simplesmente que os seres sutis, tá? Assim como os obsessores, uma vez numa live com o Odair eu falei, os obsessores, eles tiram o nosso magnetismo, né? Então, eles se aproximam, porque sem esse magnetismo, como eles são sutis, sem esse magnetismo, eles não conseguem permanecer na Terra. Tudo é troca, percebe? Troca de informação, troca de energia. O que acontece com os parasitas e com o nosso duplo é que eles também precisam trocar informação. Se eu não troco com o meu duplo e estou trocando com o parasita, eu estou recebendo e armazenando no meu corpo informações que não foram feitas para mim. E aí, os parasitas, como têm muito poder, eles nos manipulam, por quê? Eles precisam de alguém para trocar essa informação. Eles não têm criatura encarnada aqui, então eles ficam querendo pegar qualquer um. E os parasitas têm o poder de te manipular, te dando aquilo que você quer, para provar que você tem razão. Aí é onde entra o ego. Quando eu falo assim, que eu quero alguma coisa, mas que tem que ser assim, 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 eu estou criando esse futuro. Quem me escuta se eu não me conecto com o duplo? O parasita. E o parasita vai lá e, pumba, me dá aquilo. E aí eu encho ainda mais o meu ego. Então, Thalita, eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa reconhecer a nossa ignorância perante o duplo. E quando eu falo ignorância, é desconhecimento de todas as possibilidades existentes. Só assim a gente acaba deixando o nosso ego de lado. A gente fala, eu não tenho essa capacidade de percepção total. E aí quando você decide parar de criar, decide parar de controlar, é quando o duplo tem todas as ferramentas para começar a criar na tua vida. Então, toda vez que eu estou ligada ao ego, eu estou muito ligada aos parasitas, entende? Não existe duplo quântico. Em nenhum dos livros do Jean-Pierre, nem nenhuma entrevista que você veja dele, você vai conseguir ver o Jean-Pierre falando de quântico. Inclusive, nas formações, ele abomina esse termo, né, que acabou sendo difundido, e ele fala, eu não consigo ter, né, e obviamente ele não consegue ter responsabilidade no que se repassa, porque tem muita gente passando em verdades. Muitas pessoas que não conhecem o assunto profundamente chamam assim, e também é assim que se propagou, eu repito isso, na América do Sul, sobretudo. Porém, essa denominação gera muita dúvida, tá, gente? Por quê? Porque ela fica parecendo, quando eu falo de quântico, a palavra quântica me remete a partículas, né, a partes subatômicas, e, no final das contas, me leva em energia, quântumos de energia. Então, se eu falo duplo quântico, me leva a entender que o duplo é a minha parte energética, quando ele é um outro eu vivendo em um outro espaço-tempo. Então, que fique bem claro, nós somos o gêmeo dessa parcela imortal, ou o duplo é a nossa cópia fiel. Igualzinho, igualzinho. Pode ser que não precise cortar o cabelo, nem pintar, nem tenha cabelo branco.
mas o resto é igualzinho, tá? Nessa dupla, nós dois temos dois corpos, um físico ou corpuscular e um corpo ondulatório ou energético, ok? As diferenças entre nós dois são: nós temos um corpo corpuscular ou físico, carne, ossos, tecidos, e o nosso duplo tem um corpo de luz. A memória, a nossa, é modificável, a dele é inalterável, por isso que eu falo que ele tem o conhecimento do nosso propósito, do nosso acordo, do que a gente veio fazer aqui na Terra. E a nossa capacidade de percepção, a nossa é limitada. Por quê? Eu só consigo ver o que está se apresentando naquilo que eu chamo de minha realidade. E o duplo não. O duplo tem a capacidade perceptiva e de estar em outros espaços-tempo. Então, a teoria nos demonstra que nós podemos fazer intercâmbios de informação com o nosso duplo através dos nossos corpos energéticos, ok? O duplo, que devido ao seu corpo, ele pode viajar acima da velocidade da luz, como propõe Jean-Pierre, e tem essa capacidade de deslocamento e consciência, gente. Então, ele vai ao futuro, seleciona para nós o melhor potencial dentre todas as possibilidades já existentes, né? Pré-existentes. Jean-Pierre resume com as seguintes frases. O que seria viver sem o duplo? Viver sem o duplo significa estar 100% parasitado. Todos os pensamentos são sugestões do futuro vindas de quem eu desconheço totalmente. Parasitas são aqueles outros duplos que estão lá no futuro e não possuem criaturas encarnadas. Então, eles precisam da nossa energia e da informação que a gente transmite para poder se alimentarem, ok? Viver com o duplo significa que todos os pensamentos passam a vir dos amigos do meu duplo, que por eles foram instruídos dentro de um propósito que eu tenho aqui nessa dimensão e que foi previamente acordado com eles. Que amigos são esses do duplo? Quando nós encarnamos, nem todos os duplos puderam ter criaturas encarnadas na Terra, porque existe um número X que a humanidade, né, não pode ter povo aqui na Terra, né, povoando a Terra. Então, além do nosso propósito, que é limpar os potenciais futuros da Terra, outros 107 não puderam vir. E eu trago comigo essas responsabilidades também. Esses amigos do duplo estão no futuro. E quando eu me conecto com o meu duplo, eu não só tenho a ajuda do meu duplo, mas eu tenho de outros 107 duplos. Vocês conseguem perceber que o negócio vai muito além? As possibilidades que abrem para você são muito maiores, porque a gente só recebe informações durante o dia dos amigos do duplo ou de parasitas, ou seja, todas as informações que recebemos durante o dia são vindas do futuro. Para que nós precisamos desdobrar? Dormir é fonte indispensável para a nossa sobrevivência corpórea, energética e espiritual. Nós desdobramos para desdobrar a nossa percepção do tempo. O que é o desdobramento? Se alguns aí em algumas religiões já ouviram desdobrar, você virou no santo, né? Você desdobrou, saiu dessa dimensão, você meditou e acabou desdobrando. A gente utiliza esse desdobramento para desdobrar a nossa percepção do tempo, né? Já que a gente está falando de usar isso a nosso favor. Então, essa frase significa que nós desdobramos, ou seja, dormimos
O sono é um desdobramento natural para quem não sabe, tá? Eu posso invocar, eu posso provocar, e eu também faço, todos nós desdobramos à noite. Então, significa que nós desdobramos, ou seja, dormimos, para poder desdobrar a nossa percepção do tempo através de um outro corpo energético muito mais sutil do que o nosso. Sempre que eu mencionar, gente, TDT, lembra que eu estou abreviando a teoria do desdobramento do espaço do tempo, tá? Aguardem isso. Então, o que acontece? Essa troca de corpos energéticos, ou como a gente denomina na TDT, intercâmbio natural, é um intercâmbio natural, e é realizado facilmente por meio do nosso corpo ondulatório ou corpo energético, através da fase REM do sono. Então, quando falo toda vez que a gente vai dormir, a gente está desdobrando, a gente vai desdobrar. Esse é o meio, então, da gente fazer esse intercâmbio de maneira natural. O sono é fundamental para a regulação hormonal, para o armazenamento das memórias do dia, para o aprendizado. E a fase REM ocorre a cada 70 ou a 110 minutos de sono. Mas todos os dias a gente vai dormir acreditando que a gente só precisa descansar o corpício físico, né? Se a gente se encontra com outros seres durante os sonos, né, os sonhos também, eu precisaria, pelo menos por curiosidade, saber para quê, não é mesmo? Mas nós seguimos fazendo apenas por descanso, para descansar o corpo. E por que que o sono é considerado um princípio vital, Cris? Muitos de vocês podem nunca ter ouvido falar nisso, né? Muitos de vocês, que princípio vital? Que é, né? O princípio vital é a forma que alimenta a vida orgânica, né? Então, é algo que sem isso eu não vivo. A gente tem o sono como um princípio vital. Jean-Pierre entendeu, através dessa teoria, que isso era algo necessário, vital para a sobrevivência. O que ocorre é que há estudos em ratos que mostraram que a privação do sono por 19 dias causa a morte. Jean-Pierre fala, né? Acho que no último vídeo que eu dublei, ele fala disso também. Obviamente não vão tentar com pessoas, né? Mas 19 dias o rato morre. Já falei isso também, colocam o ratinho numa basezinha, boiando na água. Quando ele adormece, o ratinho adormece, o rabinho cai na água e aí ele acorda. Então, com isso, não permitiam ele entrar na fase REM do sono. Ele como se ele só estivesse dando cochilos. No dia 19, ele morre. Sendo assim, se isso não fosse, né, segundo Jean-Pierre, se isso não fosse uma fonte de informação vital, nada aconteceria aos ratos. E um outro exemplo curioso é que o sono é realmente vital, foi que em 2012, um chinês morreu após 11 noites de privação de sono para poder ver todas as partidas de um campeonato de futebol. Então, os ratinhos morrem em 19, esse cara morreu em 11 dias por conta exclusiva da privação do sono. Ou seja, dormir é fonte indispensável para a nossa sobrevivência corpórea, energética e espiritual. Assim como acontece com o entrelaçamento quântico, nós também trocamos informações com outros seres aos quais a gente já tenha se conectado. Lembra lá que eu falei para vocês
da conexão, de todos somos um, o que eu faço aqui reverbera, afeta lá. Mas aí a gente, quando vive num mundo muito racional, a gente acredita que somente aquilo que eu faço com as minhas mãos é que eu posso causar mal ao outro. Se eu não fizer com as minhas mãos, eu não estou causando mal. O que ocorre é que nós deixamos o nosso duplo no passado, né? E entramos num tempo que, para ele, não existe. Mas a gente obriga ele a viver o que a gente está vivendo. Como comentado, a memória é alterada. A nossa é alterável. A dele é inalterável. Então, ele continua sabendo o que é, qual é o nosso propósito, quais são as coisas que a gente tem que fazer. E a gente entra num tempo, esquece o duplo lá, e a gente simplesmente o obriga a viver tudo aquilo que a gente vive. E é ele, gente, quem tem as chaves dos meus desígnios na Terra e a capacidade de corrigir tudo aquilo que eu faço de errado e que não estejam de acordo com a nossa sobrevivência aqui na Terra. Se nós nos encontramos durante os sonhos, eu preciso, pelo menos por curiosidade, saber por quê e para quê. Mas o fato é que, na realidade em que a gente vive, nós, obviamente, temos os nossos próprios sonhos. E por isso, nós vivemos outra realidade. Por culpa dos nossos pensamentos, por culpa daquilo que a gente acha que é o bom, acha que é o bacana, acha que é o maneiro, acha que é o correto, acha que é o melhor. Mas é justamente essa nossa realidade que é importante para o nosso duplo. Por quê? Simplesmente porque essas duas realidades são idênticas. Elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro não é linear, ou linear em português, como a gente tem a ideia de tempo. Elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Nós só estamos aqui para permitir o repasse de informações entre o passado e o futuro. A gente serve de trampolim para o nosso duplo. Ela só serve para isso. Mas vocês conseguem ver agora que isso é totalmente indispensável, tanto para o nosso duplo como para nós? Marta pergunta, nós servimos como trampolim para o nosso duplo? Então, nós servimos de trampolim que nós somos os que catapultamos o duplo para o futuro. Se eu não troco de corpo energético com ele, ele não tem como ir ao futuro, e ainda que tivesse, e que pode passear, o que ele vai fazer? Pensa que o propósito do duplo é único e exclusivo comigo. Ele não é um parasita, ele precisa de mim para trocar informações comigo e resolver as minhas questões. Lembra que eu não posso me conectar com nenhum duplo de outra pessoa? A mesma coisa, o meu duplo não se conecta com ninguém. Então, eu largo e esqueço ele lá no passado, entendeu? Então, a gente está aqui para fazer o repasse, a nossa encarnação. Só serve para que façamos o repasse entre os tempos passado e futuro, e para consertar os futuros potenciais que a humanidade criou ao longo de um ciclo do desdobramento, um ciclo de 25 mil anos e que está ao final. Eu vou falar para vocês dos superpoderes que passamos a ter ao final de um ciclo de desdobramento.